Olá pessoal, Pedro aqui de novo. Estou passando só para avisar que no meio do vídeo eu mostro um jeito de fazer uma conta que vai resultar num erro. E aí algumas pessoas relataram que tiveram que reiniciar o computador por conta desse erro, então eu recomendo que antes de reproduzir o que eu mostro, o método que eu mostro para fazer essa conta, você assista o vídeo até o final, e aí vai ficar claro na hora que a gente identifica o erro, e aí você pode fazer de uma vez sem ter que enfrentar nenhum erro na sua máquina, ok? Então vamos lá. Todo mundo vendo? Tudo certo? Começar então. Estamos sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas de geoprocessamento. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com algoritmos de geoprocessamento no QGIS e a gente vai trabalhar com expressões, com funções de representação, com expressões, com funções de representação, de cálculo de variáveis, de cálculo de números para representação, ok? Então vamos começar. Hoje a gente vai, essa apresentação, ela está organizada. Primeiro a gente vai falar um pouquinho de tipos de dados e operadores lógicos, então ela está organizada para a gente começar com o mais difícil, e aí depois a gente vai para trabalhar um pouquinho com camadas raster lá no final. Então a gente vai usar um pouquinho do que a gente vai falar agora no começo, para chegar nas camadas raster lá, quando a gente for trabalhar com os dados do laboratório, do Lab Cidade, sobre Covid. Então vai ter uma parte que a gente vai parar aqui, e eu vou fazer o passo a passo com vocês, vai ser meio tudo ao vivo, assim, então eu vou abrir o site do Lab Cidade, a gente vai fazer o download, vai abrir no QGIS, eu não tenho nem nada pronto aqui, então a gente vai ver na hora se funciona ou não. E a ideia vai ser a gente chegar lá no final numa cópia ou numa versão melhorada daquele mapa do Lab Cidade de Covid por CEP, que é aquele mapa com as linhazinhas rosa, com os pontinhos por cima, sabe? O mapa das ruas. A ideia é chegar perto dele quando a gente chegar no final dessa oficina. Então, para começar, a gente precisa falar um pouquinho de tipos de dado. E isso aqui a gente vai entrar numa coisa super mais técnica do que a gente estava falando até agora. E não tem muito a ver com cartografia. Na verdade, tem tudo a ver, mas não é exatamente o que a gente. Quando você olha para um mapa, você não vê essas informações, mas elas são importantes para quando a gente trabalha com QGIS, especialmente quando a gente entra nesse universo de expressões e de funções. Então, alguém tem alguma familiaridade com isso? Alguém nunca viu esse tipo de sistematização da informação na vida? Que é familiar para alguém? Eu conheço um pouco porque eu fiz técnico em informática antes de entrar na FAO. Ótimo. Alguém nunca viu na vida? Eu nunca vi na vida, não faço ideia. Beleza. Acho que eu nunca vi na vida também, não. Então vamos do começo. Como a Bianca que falou, né, que fez informática, assim, isso, como esses dados aqui, esse tipo de informação, esse tipo de sistematização da informação, ele é bastante comum quando a gente trabalha com linguagem de programação. Então, quem sabe programar em alguma linguagem, em algum momento vai passar por isso. Na verdade, é bem no começo. A gente passa por tipos é o tipo mesmo, né? O tipo de informação, o tipo que cada tipo de informação assume quando você está trabalhando com computador. Então, o tipo mais simples, mais presente no nosso dia a dia de informação, os tipos mais simples são esses três aqui em cima. Então, texto é basicamente uma cadeia de caracteres. E aí, geralmente, quando a gente trabalha no QGIS, mas também em algumas linguagens de programação, se não todas, não sei dizer se todas, o texto, que em inglês é string, e no QGIS também vai ser string, ele geralmente vem entre aspas. Então, ou aspas simples ou aspas duplas, para dizer que isso aqui, tudo que está entre as aspas, é uma cadeia de caracteres. E aí, eu coloquei dois exemplos aqui, mostrando que a cadeia de caracteres, ela aceita tudo. Então, você pode ter uma cadeia de caracteres de tipo texto, que tem só letras, pode ter só números, pode ter letra com número, pode ter letra, número, símbolo, pode ter qualquer coisa dentro de uma cadeia de caracteres. Ela é bastante abrangente, né? Esse tipo de informação aceita tudo. E a gente tem dois tipos principais de número, que são
Os inteiros, ou integer, a gente vai ver no QGIS, o QGIS abrevia para int. E os reais, que são os números reais. Inteiro real são aqueles conjuntos de número que a gente aprende lá no ensino básico. E aí são basicamente isso mesmo. Assim, os números inteiros são números inteiros, então são números sem, assim, de forma simples, números sem casas decimais, podem ser positivos ou negativos. E os números reais são números com casas decimais. E aí aqui a gente tem uma coisa importante, que é, toda vez que você tem um número inteiro e você pede para um computador converter em número real, pelo menos no caso do QGIS, em algumas linguagens de programação, esse número ele vai receber uma casa decimal, porque ele deixou de ser um número inteiro para ser um número real. Então, ainda que eu coloquei o 123 aqui como exemplo, ainda que seja o mesmo número, seja o mesmo valor absoluto, quando você faz essa transição do inteiro para o real, de real para inteiro, aparece obrigatoriamente ou desaparece obrigatoriamente essa casa decimal, certo? E aí a gente tem as notações científicas, são uma dor de cabeça. No geral, assim, o Excel, por exemplo, quando você trabalha com um número muito grande ou muito pequeno, ele converte automaticamente para notação científica. E aí, se você quiser transferir esses dados para o QGIS ou para outro lugar, esse número não é bem um número, né? Porque ele tem uma letra aqui. Então, muitas vezes, os softwares eles confundem uma notação científica com um texto, com um string. Mesmo que não tenha aspas, como tem número misturado com texto, ele acha que é um string, que é uma cadeia de caracteres que aceita tudo. E aí, às vezes, a gente tem que converter na mão, às vezes tem que passar por algum lugar para converter para um número de volta, né, para um número legível. E aí, a estrutura da notação científica, no geral, é essa. A gente tem um número que é de 0 a 10 no começo, a gente tem um ezinho com um número depois, esse ezinho está substituindo um vezes 10 elevado ao número que está depois. Então, 1.2 e 6 significa 1.2 vezes 10 elevado à sexta potência. 4.1 elevado vezes 10 elevado a menos 6. Então, um número muito pequeno, um número muito grande. Certo? Até aqui sem problemas? Se tiver algum problema, por favor, me interrompam. Se estiver difícil, se tiver qualquer dúvida, podem me interromper, por favor. Então, depois disso, desses tipos de valor que são até que familiares, a gente tem algumas coisas que começam a complicar um pouquinho, que vão mais para a linguagem da máquina. Então, a gente tem valores booleanos, que é um valor basicamente binário, no sentido de que ele é um valor que assume, um tipo de informação que assume dois valores obrigatoriamente. Então, a gente tem, por exemplo, 0 e 1. 0 e 1 é um par booleano. E verdadeiro e falso, no QGIS e em outras linguagens de informação, isso está em inglês, então fica true e false. Ok? A gente vai ver exemplos daqui a pouco. Vai ter uma chamadinha oral e eu quero ouvir de vocês o que vocês acham. A gente vai fazer alguns cálculos com esse tipo de dado e depois a gente vai reproduzir esses cálculos no QGIS. E aí também, além desses dados, tem a data. E aí cada software, o QGIS ele tem um formato de data, o Excel tem vários formatos de data. Cada software vai ter uma formatação específica. Então, coloquei aqui um datetime que está formatado a partir dessa cadeia de texto aqui embaixo. Então, no geral, quando a gente vai formatar uma data, ela segue esse tipo de padronização. Se a gente quiser especificar, né, uma formatação de data. Então, vocês estão vendo aqui em cima, batendo, né, a parte de baixo com a parte de cima, os primeiros 4 caracteres são ano, que geralmente se usa o Y de year, em inglês, MM de month, que é o mês, DD de day, que é o dia, HH de hour, aí 11, MM de minuto, minute, 43, e SS de segundo, seconds, 23, certo? Aí, se você mudar a ordem das letras aqui, os softwares geralmente eles misturam os números conforme você muda o texto de formatação dessa data. E aí a gente tem também algumas variáveis especiais, alguns tipos de informação especiais, que são as listas, e a lista é basicamente um conjunto de objetos, um conjunto de informações, que pode ser qualquer coisa. Então, a gente pode ter uma lista que é formada por um texto, um número inteiro, uma notação científica, um booleano. Pode ter uma lista de listas, uma lista com várias listas dentro, pode ter lista de qualquer coisa. E aí as listas geralmente são formatadas assim, pelo menos no QGIS, a gente tem um parênteses,
abre parênteses, aí tem o primeiro valor, vírgula, segundo valor, vírgula, terceiro valor, etc, etc, e aí lá no final fecha os parênteses, e isso é uma lista, tudo que está no meio do parênteses. E a gente também pode ter listas vazias, do mesmo jeito que a gente pode ter um texto vazio, né? Se você abre e fecha aspas sem colocar nada no meio, ele é um texto, mas é um texto vazio. E por fim, essa informação que vai ser bastante útil no que diz, esse tipo, que é o nulo, que é informação nenhuma. Então, quando você tem informação nenhuma, ela tem um nome, que no caso do que diz é null, N-U-L-L, que é um valor nulo, valor nenhum. Ok? Até aqui, nenhum problema? Pedro, Oi. oi, nesse arroz e feijão, eu não entendi muito bem qual que seria a diferença entre você, como que iria diferenciar o inteiro, que é 1, 2, 3, e o texto? Seria só pela vírgula? Ótimo. Opa. Essas duas primeiras linhas, né? Então, quando a gente está falando de texto, tudo que é texto está entre aspas. No QGIS é aspas simples, por isso eu coloquei aspas simples aqui. Tudo que está entre aspas, ainda que seja um número, ainda que seja um dígito, vai ser texto. E se for um número só com dígitos fora das aspas, vai ser um número inteiro ou um número real, ok? Então aqui a gente sabe a diferença Então, porque isso aqui está entre aspas e isso aqui não está. ele Certo? aceita, então, esse termo escrito mesmo, tipo arroz e feijão. Seria meio que um criptograma, assim? Tipo, cada número representa alguma palavra, alguma expressão? A diferença dá para entender assim. Aqui o número está representando um caractere. Então, no texto não tem esse número não tem um valor. É como se ele fosse uma é isso, né? Um símbolo especial, um asterisco, Pedro, oi. um exemplo bom para mostrar isso é o exemplo da coordenada geográfica ou do CEP. Se você coloca uma variável CEP ou coordenada geográfica como um número, ele vai desformatar completamente né, o formato, que começa com menos ou com mais, dependendo da localização. No caso, aqui em São Paulo, menos 23 e menos 46, um ponto e o resto da coordenada. Então, tem que ser um texto, tem que ser um string, para manter aquele formato perfeito, como se fosse um texto. Né? Ele aceita qualquer coisa, como você falou. Acho que esse é um bom exemplo para mostrar para que serve isso. Boa, Lu. Alguns valores especiais, eles precisam ser texto ou precisam ser inteiro. Como a Lu falou, por exemplo, a coordenada geográfica é um valor real, precisa ser um valor real. Se for texto, ele não é um número, né? Porque o texto ele não assume valor. Então, esse 1, 2, 3 aqui, a gente está falando que é 1, 2, 3, mas para o computador isso aqui não tem valor de 1, valor de 2, valor de 3. Não é um valor quantitativo. É um texto, é uma cadeia de caracteres. Agora, quando a gente está falando de um número inteiro ou um número real, aí esse valor, apesar de ser o mesmo caractere para a gente, né, que está vendo, isso aqui, esse 1, 2, 3, 123, ele assume o valor. Ele representa uma quantidade. Que esse 1, 2, 3, entre aspas, não assume. Ok? Eu trouxe alguns Ok, exemplos aqui obrigada. para a gente justamente testar isso. Então, eu quero ouvir de vocês. A gente vai fazer algumas continhas aqui e eu quero ouvir de vocês o que vocês acham que é o resultado que vai dar. Certo? Para a gente treinando, porque a gente vai chegar numa coisa um pouquinho mais complicada no QGIS logo mais. Então, é bom a gente aquecer um pouquinho. Certo? Então, qual é o valor dessa primeira expressão aqui? Alguém, quem diz? 15. Oi? 15. 15. Ótimo. Agora essa outra aqui, essa segunda. 36. Isso. Para quem não tem familiaridade, o asterisco, ele funciona como um multiplicador, como se fosse um sinal de vezes, quando a gente está fazendo conta. No QGIS, especialmente, mas em outras linguagens de programação também. Aí esse aqui de baixo, terceiro. 4. 4. Exato. Aí esse aqui, 12 chapeuzinho 3. 12 elevado a 3. 1728. Isso. Exatamente. 12 elevado à terceira potência, ao cubo. E esse aqui de baixo, 12 porcentagem 3.
Isso é 12% de 3? Ou o Não, contrário? esse é um operador especial. Se eu não me engano, ele funciona para Python também, mas é um operador do QGIS. É como se fosse um sinal de vezes ou de divisão, mas alguém sabe o que que é? Senão eu falo. Eu diria o contrário, tipo 3% de 12, talvez. Não, também não. Isso aqui, ele é um sinal de resto da divisão. Então, do mesmo jeito que a gente tem 12 dividido por 3 aqui, isso aqui seria 12 dividido por 3 e devolve só o resto da divisão. Então, quanto que é o resto de 12 dividido por 3? Zero, certo? Então, resto da divisão de 12 por 3 é zero, então esse valor vai ser zero. Se fosse 13, resto da divisão de 13 por 3, aí seria 1, porque dividindo 12 por 3 sobra 1, e se você somar 12 mais 1 dá 13, então, se fosse 13, resto da divisão de 13 por 3 dá 1. E agora esse aqui embaixo, qual é o valor que vai dar isso aqui? É 14 maior ou igual a 12? É isso? Isso, qual é o valor que isso assume? Maior? Não sei. Aqui que começa a complicar. A gente vai usar bastante disso no Oi? funções. É tipo verdadeiro? Exatamente, exatamente. Aqui a gente está falando de uma expressão cujo resultado é um booleano. É um valor booleano, que é desse aqui, ó. Verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Então, essa expressão aqui, 14 maior ou igual a 12, assume valor true, verdadeiro. Certo? Porque 14 é maior ou igual a 12. E agora esse aqui de baixo. Aí, então, 13? Não. É diferente? Isso, também é um booleano. Então, qual que vai ser o resultado? é falso. Não, aqui é verdadeiro, que 14 é diferente de 12. Ah, isso é diferente. Ah, Isso. entendi. Esse é o contrário do sinal de igual, é o sinal de diferente. No QGIS ele usa ele usa outra expressão também, que é a gente vai ver depois, mas é o ponto putz, esqueci o nome do ponto, que não é de interrogação. Nossa. Isso, ponto de exclamação. Ponto de exclamação com igual. Não sei nem mais o nome da pontuação. E aí esse aqui de baixo, 1 igual a 2. Esse é falso. Isso, esse é falso. Esse aqui, sem pegadinha. 4. O pessoal tá com medo de errar, Pedro. E agora esse aqui de baixo, hein? Esse eu quero Porque ver. não quer fazer. Tipo, como são textos, eu diria, tipo, sei lá, 22, tipo, 2, 2, mas não Exatamente. sei. Tipo, Exatamente, 22. 2, 2. Quando a gente faz uma soma entre números, essa é uma das grandes diferenças. Quando a gente faz operações entre números, a gente está fazendo um cálculo entre números. Mas quando a gente faz entre texto, a coisa muda um pouco. Então, quando a gente faz uma operação de adição de texto, a gente está basicamente colocando um texto atrás do outro. E aí aqui a gente está colocando um 2 atrás do outro, vira 22, né? Vira 2, 2. Uma cadeia de texto. E esse aqui? O que acontece? seria nulo? Tipo, porque você está somando um texto com um valor? Ou não? No caso, daria um erro. Boa lógica, poderia dar um nulo, mas aqui nesse caso vai dar erro mesmo. Porque não dá para fazer essa operação, é impossível. A mesma coisa que dividir o número por zero, daria um erro também. Não é nem que dá um valor nulo, é que não dá valor nenhum. É impossível fazer essa operação. E aí, essa outra aqui, o que vai acontecer? Alguém arrisca? Essas duas barrinhas aqui, elas são uma expressão que é o padrão do QGIS, tá? Então nem sempre funciona assim, mas ela equivale a um sinal de mais entre dois textos. Então ela vai juntar os textos, a gente chama de concatenar texto. Ok? Então qual vai ser o resultado disso aqui? Arroz e feijão tudo junto. Isso, arroz e feijão tudo junto. Por que tudo junto? Porque aí acho que aí nasce um espaço, né?
Exatamente. Não tem espaço, então vai ser arroz e feijão tudo junto. E aqui esse último, isso aqui foi só para mostrar que dá para, a gente pode, do mesmo jeito que a gente fazia lá no ensino básico de usar parênteses e tal, dá para fazer isso na linguagem do QGIS e em linguagem de programação no geral. Então, qual vai ser o valor disso aqui? Vai dar um número real. Isso, vai dar 100 dividido por 3, vai dar 33,333. Exato. Então, as respostas, sem surpresas, né? Agora eu trouxe mais um para complicar um pouquinho. Aqui a gente vai usar operadores de texto. Então, vocês estão vendo que deixou de ser simbologia. E agora a gente vai usar operadores... são texto, né? E aqui, geralmente, esses operadores estão em inglês. Então, in seria em, is seria and é e, or seria ou. Ok? Tudo familiar para todo mundo? Se sim, vamos lá, então. Qual é o resultado dessa operação aqui, da primeira? A. Não. Qual é o tipo? Você sabe dizer qual é o tipo da informação que vai sair daqui? Vai sair um texto? Não. Aqui vai sair um booleano. Uma informação de verdadeiro ou falso. Então, verdadeiro. Exato. Por quê? Porque existe A em A, B, C, D. Exatamente. Perfeito. Agora, aqui a gente usa uma cadeia de texto, certo? Para comparar. Então, a gente está pegando uma cadeia de texto A, está perguntando se essa cadeia de texto A está dentro dessa outra cadeia de texto maior, ABCD. E aí é verdade. Agora, aqui embaixo, a gente vai fazer isso com uma lista de números inteiros. E qual vai ser a resposta? É a mesma, hein? Verdadeira. Exato, verdadeiro. E essa aqui de baixo, com uma lista de textos, vai ser falso, certo? Nenhuma dúvida quanto a isso. Ok? E aí agora, mudando de operador de texto. Is. Essa expressão aqui vai assumir que valor? Nulo. Falso. Isso, falso, porque arroz não é nulo, né? Arroz é arroz, é uma cadeia de texto, então ela não é nula. A única situação em que isso aqui, na verdade, nenhuma situação, né? Isso aqui daria nulo, porque se você perguntasse null is null, ele daria verdadeiro, porque nulo é nulo. Então, o resultado disso aqui é sempre um verdadeiro ou falso. Não dá para sair desse binarismo, né? Porque por isso que é um valor booleano, é um valor binário. Sim. Um tipo de informação binária. Agora, vamos lá para esse aqui, hein? Agora vai começar a complicar e vai ficar com essa cara, vai ficar pior que isso no QGIS. Qual é o resultado disso aqui? É uma lista de números, Pedro? Ou não? É verdadeiro e falso. Quase. Não é uma lista de números, é uma expressão que a gente está calculando o valor aqui. A gente vai calcular um valor booleano. Então, não é exatamente verdadeiro e falso. Só pode assumir um valor. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, qual dos dois vai ser? Falso. Por quê? Porque o 3 em nada é falso. Exatamente. Então, apesar de 10 ser maior do que 0, quando você usa um operador AND, um operador E, as duas expressões têm que ser verdadeiras para virar um verdadeiro. Então, se o primeiro é verdadeiro, mas o segundo é falso, o resultado vai ser falso. E nessa aqui, a gente mudou de E para OU. Aí qual vai ser o resultado? Vai ser o mesmo? Vai ser verdadeiro. Exato. Porque aí aqui eu estou assumindo que qualquer um pode ser verdadeiro, né? Para o resultado não verdadeiro. Então, ainda que 3 não esteja em vazio, no conjunto vazio, 10 é maior que 0. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. E aí, agora aqui embaixo, hein? Esses dois aqui. O primeiro vai resultar no quê? Verdadeira. Isso. Aqui eu coloquei esses dois exemplos, e aqui embaixo vai ser o quê?
O computador explode. Falso. Falso, exato. Eu coloquei esses dois valores porque é importante entender que uma expressão que resulta num booleano, ela tem um valor de booleano. Então, escrever isso aqui e escrever isso aqui é exatamente a mesma coisa para o computador, porque isso aqui, para o computador, ele entende como falso. Então, 3 em vazio é falso. É a mesma coisa que escrever isso, certo? O valor booleano, ele assume esse tipo... a expressão que resulta em booleano, ela assume esse tipo de informação. Então, dá para a gente substituir uma expressão com operadores de texto, com operadores de comparação numérica, pelo valor booleano direto, verdadeiro e falso, verdadeiro ou falso, certo? Então, verdadeiro ou falso vai dar o quê? Verdadeiro, certo? Porque o primeiro valor é verdadeiro e o segundo é falso. Então, se qualquer um dos dois precisa ser verdadeiro para retornar verdadeiro, então isso aqui vai ser verdade. E aqui, esse aqui de baixo vai dar Falso. falso, exato, porque os dois precisam ser verdadeiros para resultar no verdadeiro. Então, como o segundo é falso, vai resultar em falso, certo? E aí aqui algumas operações que a gente nem usa muito no QGIS, essa aqui especificamente a gente nem usa muito no QGIS, mas é bom vocês saberem que existe para aumentar um pouquinho a compreensão de vocês desse tipo de valor, então, desse tipo de expressão. Então, a gente tem uma lista, e aqui esse colchete, eu estou pedindo o item que está ocupando a casa 0 dessa lista. Então, qual que vai ser o valor que ele vai retornar? Exato. O QGIS e o Python também, algumas linguagens de programação, eles trabalham com índice 0. Então, o primeiro valor, ele é o valor 0 e não o valor 1. Então, é como se a gente estivesse numerando 0, 1, 2, 3. Então, se eu pedisse, em vez de 0, um índice 3 dessa lista, seria o quê? D. Isso, a letra D, e não a letra C, ok? O C é o 2. Aí aqui só para lembrar que essas operações todas, elas aceitam um outro valor que é o not, que é o não. Então, o resultado dessa expressão aqui vai ser o quê? Falso. Falso, exato, porque B está dentro dessa lista. E aí, por fim, aqui, isso aqui vai um pouquinho para a linguagem do Excel. Quem mexe com Excel deve saber um pouquinho, entender esse formato, mas também é o formato que o QGIS usa para essa função if, que é se. Então, alguém sabe dizer o que vai resultar disso aqui? Essa é a última, hein? Depois a gente vai para outra. Não? Então, vou explicar. Ó, o que eu estou perguntando aqui é, se 1 for igual a 1, esse 1 aqui, se isso aqui for verdadeiro, retorna ok, como cadeia de texto. Se não for, retorna um erro como cadeia de texto. Então, qual é o resultado disso? 1 é igual a esse 1 aqui? Esses dois 1s são iguais? Não. Não, porque um é número inteiro e outro é texto, certo? Então, qual vai ser o resultado dessa expressão? Erro, ok? Que é o valor que essa função assume se esse 1 for diferente desse 1 aqui. Então, eu vou retornar erro, ok? Alguma dúvida? Essas expressões aqui, dá para quebrar muito a cabeça com elas. A gente vai usar um pouco delas no QGIS, mas elas são bastante úteis quando a gente vai trabalhar com representações mais complexas. Vocês vão ver na prática, mas às vezes só aquela categorização ou a graduação que o aluno mostrou não são suficientes, ou a gente precisaria processar muito em outro programa para poder chegar num resultado satisfatório. Então, dá para a gente usar essas expressões para chegar mais perto, para melhorar a nossa representação. A gente vai ver na prática logo mais. Eu trouxe por último esse conjunto de... Oi. Eu não entendi muito bem essa última operação do if. Ok. Isso aqui, especificamente ela é uma função. Ela não é só uma operação simples. Então, essa função aqui, no geral, as funções do QGIS, como no Excel, elas funcionam assim. Elas têm um nome, e aí você abre parênteses, e aí dentro do parênteses você coloca as variáveis dessa função. Então,
No caso da função if, ela sempre tem essa estrutura aqui. A primeira informação que vem antes da primeira vírgula vai ser a operação lógica, que é igual a qualquer uma dessas aqui que a gente já fez. Então, podia ser qualquer uma dessas operações que a gente fez, que tem o resultado booleano. Se for verdade, aí essa função vai retornar para a gente, vai assumir o valor dessa variável aqui, da segunda informação da função. Então, se isso aqui for verdade, ele me diz isso. Se isso aqui for mentira, ele diz isso aqui. Como isso aqui era mentira, ele resultou em erro, que era a terceira variável, que é a variável que diz que ele retorna, retorna no sentido de que ele devolve para a gente, ele dá essa resposta para a gente, se essa informação aqui for falsa. Ok? Ok. Mas como que ele sabe? Uma forma fácil também de explicar isso é pela lógica da tradução. O if é se. E aí o se, ele tem um teste lógico. Então, se uma coisa é igual a outra, então, por exemplo, se o campo x é ali, a variável x que a gente tem na nossa planilha, ali é igual a variável cor é igual a pardo, aí a gente dá duas opções. Se é verdadeiro, é ok, e se é falso, é erro, que nem o Pedro falou. Mas esse ok e esse erro poderiam ser outras coisas, poderia ser bolinha, quadrado, correto? Então, qual que é a lógica? O if é a função, depois tem um teste lógico. Então, se um é igual a texto, no caso, esse teste lógico tá errado, né? Mas poderia ser um teste lógico do, por exemplo, a minha variável cor é pardo. E aí, essa função seria, poderia, por exemplo, criar um novo campo no QGIS, uma nova variável, a partir só das linhas e dos dados específicos que tem a cor parda, por exemplo. Tá? Então, nessa lógica do Excel, né, o C, que é a tradução, acho que fica fácil de explicar. Não sei se agora deu certo. Eu ia perguntar isso mesmo, do bolinho e quadradinho, porque então o primeiro termo seria sempre o verdadeiro e o segundo termo seria sempre o resultado se fosse falso? Exato. Isso. Poderia ser qualquer coisa. Vocês estão vendo que é uma cadeia de texto. Mas se a gente colocasse um booleano aqui, se a gente colocasse um número, ele ia retornar o que quer que seja que tivesse aqui, ok? Então, boa, Lu, um bom jeito de ler. Várias expressões, várias funções, elas têm esse formatinho que é quase verbal, né? Então, daria para traduzir aqui como se fosse, se um for igual a um de texto, então ok. Se não, erro. Numa frase simples, assim. É basicamente isso que é a tradução para a linguagem humana, né, dessa expressão. Certo? E aí, por último, eu trouxe isso aqui, acho que é o mais complicado que dá para chegar com uma expressão do QGIS, que é a função case when. Assim, dá para pirar bastante com isso aqui, dá para fazer um monte de coisa. E a gente vai usar ela hoje, por isso eu trouxe aqui, e por isso a gente passou por tudo isso, porque ela é a mais complexa. Mas vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. A gente vai usar ela para gerar os pontinhos em cima das linhas das ruas, quando a gente vai mexer com os dados de Covid. Então, o que é essa? Vou traduzir também. Então, case, caso, quando um valor booleano, quando alguma expressão booleana aqui, quando tal coisa for tal coisa, então, valor A. Quando, uma expressão booleana, quando tal valor for maior ou menor a tal valor, então, valor B. Else, outro caso, valor C. Fim. End, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui. Caso, quando x é nulo, então, texto vazio. Quando x for maior que 10, então, texto alto. Quando x for menor que 10, então, cadeia de texto baixa. Para qualquer outro caso, médio. Fim. Vamos agora supor que esse valor x assume tem um número. X é 7. Qual vai ser o resultado disso aqui? Alguém disse? Médio. Isso, Ou não? por quê? Porque o 7 está entre o 0 e 10, então, tipo, não dá em nenhuma das formulazinhas, então, tipo, vai pro mais. Tipo, além dessas duas, todas o else. Isso, exatamente. No processo do computador, ele vai ser um pouquinho menos direto. Então, o que ele vai fazer? Meu x é 7.
Então, vou começar aqui. 7 é igual a nulo? Não. Então, vou para a próxima linha. 7 é maior que 10? Não. Então, vou para a próxima linha. 7 é menor que 0? Não. Então, vou para a última linha. O resto é médio. Então, como eu não peguei nenhum outro valor antes, então eu vou pegar esse valor aqui, que é o médio. Certo? Se x fosse 11, o que ele faria? Caso, quando x, que é 11, é nulo, então vazio. 11 é igual a nulo? Não. Então, para a próxima linha. 11 é maior que 10? Sim, verdadeiro. Esse valor aqui é verdadeiro. Então, sendo verdadeiro, vou pegar o alto, nem vou ler o que está embaixo, vou direto para o final. Ok? Então, esse é o processo. O computador vai ler linha a linha até ele chegar no valor que a gente quer. No valor que a gente está especificando para ele. Certo? Ok? Alguma dúvida? Aqui a gente pode encarar, eu nem coloquei um exemplo, mas a gente pode encarar um problema que é, se a gente escrever mal essas linhas aqui, a gente pode ter um problema, uma variável mal definida. Então, vamos supor que a nossa regra aqui fosse, vou tirar essa primeira, e aí tem como desenhar em cima. Então, vou tirar essa aqui, e aqui eu vou colocar x maior ou igual a 10, e aí nessa aqui, x é menor ou igual... vou escrever embaixo, tá? X é menor ou igual a 10. Qual é o problema dessa regra aqui que eu criei? Se o valor for 10, ele não sabe qual encaixar? Tipo, qual vai ser o resultado? Isso, vai ter um problema com o valor 10. Mas o que ele vai fazer? Como eu falei, ele vai ler linha por linha. Então, se x for 10, quando 10 for maior ou igual a 10, então alto. Então, o que ele vai fazer? Aqui ele já encontrou um valor verdadeiro. Então, ele vai pegar alto. Ele nem vai ler o que está embaixo. Então, aqui a gente vai... o problema que a gente vai encarar quando a gente tem essas dubiedades, quando a gente tem esse campo meio nebuloso, mal definido, né, de categorização, ele vai pegar o primeiro valor, e aí, ainda que a regra de baixo fosse mais importante para a nossa análise, ele ia ignorar. Por isso é sempre bom definir bem as coisas que a gente está analisando, certo? Os valores que a gente está analisando. Mas, enfim, a gente vai ver isso na prática. E agora, como é que eu faço para apagar essas anotações que eu fiz? Eu não faço ideia, Pedro. Nunca fiz isso. Aí, pronto. achou. Boa. Então, vamos lá. A gente vai testar agora. Eu ia falar um pouco de raster, mas a gente volta para falar daqui a pouco. Vou ter que parar de compartilhar a tela. E aí que a gente vai começar a fazer aquilo que eu falei. A gente vai entrar no site do Labicidade. Vou compartilhar de novo. Então, a gente falou a gente até passou o link para vocês, mas a gente nunca baixou os dados de lá. Então, a gente está aqui no site do Labicidade. Inclusive, os vídeos das últimas oficinas, para quem não acessou, finalmente estão no nosso canal do YouTube. Até a terceira oficina, que foi a última. E aí a gente vai aqui em Biblioteca, Dados Abertos. E vocês vão ver que tem vários dados abertos, várias coisas que o Lab produziu já. A gente vai fazer o download, vocês podem fazer aí na máquina de vocês também, desse último aqui, hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. Clica no download, ignora essas variáveis aqui, faltou um tracinho no meio para dividir. Todo mundo encontrou? Vou passar o link no chat. Não consigo passar no chat. A Lu, você consegue passar aí? Ai, desculpa, estava com o microfone desligado. Você quer o link do dados abertos, Pedro? Ou quer Isso. o link de alguns dados específicos? Pode ser dos dados abertos inteiro. Beleza, já Aí estou mandando. vocês entram lá e baixam o último, que é hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. O Martim já tinha mandado, inclusive. Foi bem mais rápido que eu, Martim. Boa. Valeu, Martim.
E aí essa parte eu estou fazendo ao vivo com vocês, que eu nunca usei, nesse computador aqui, eu nunca usei essa base, então eu vou ter que fazer do zero. E aí eu vou, infelizmente, vou ter que fazer aquele malabarismo com as telas, porque ele não vai reconhecer que eu estou mudando. Agora vocês estão vendo o QGIS, certo? Aqui eu trabalhei, essa base cartográfica aqui é uma base que eu já trabalhei antes, então tá formatadinha, tá, tem uma categorização das ruas, tá, é um mapa com escala de rua, né, uma escala que dá para ver o sistema viário. E aí eu fiz isso aqui com os dados, com a informação do sistema viário, justamente porque a gente vai trabalhar com informações de CEP, que é o arquivo que vocês estão baixando aí. Então faz sentido ter informação de CEP por baixo, né, de rua por baixo, porque vai ser compatível a informação. Só esperar um pouquinho mais que ele ainda está baixando. Vocês conseguiram baixar aí? Alguém não conseguiu? É que esse dado é um pouquinho pesado, Pedro, então acho que vai demorar um pouquinho, cara. Vai depender bastante da internet das pessoas. Eu vou aproveitar então para falar de documentação. Como a Lu falou na última oficina, é sempre importante a gente checar a documentação. E aqui, no Lab Cidade a gente tenta fazer do melhor jeito possível uma documentação das bases que a gente solta. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem aqui nessa opção variáveis, e aí vocês vão ver, a gente vai abrir a nossa página no GitHub, que é onde a gente sobe os nossos Pedro, dados. a gente está vendo o QGIS, aquele probleminha do zoom, tem que mudar a tela. Nossa, não tem jeito mesmo, né, É horrível, cara. Eu fiquei pensando nisso esses dias de como resolver isso, cara. Agora sim, né? Então, o que eu fiz? Eu estava aqui no site do Lab, e aqui nas nossas bases de dados, todas que tem que são de fato uma base de dados, tem essa opção variáveis aqui. Então, estou aqui nessa base que a gente baixou, cliquei em variáveis, e ele vai abrir essa tabela no nosso GitHub, que é onde a gente sobe as nossas bases de dados, e aqui tem a especificação de todas as variáveis e até de todos os arquivos que estão dentro da base que a gente baixou. Então, aqui já terminou de baixar, vou abrir o zip e vou extrair na área de trabalho mesmo, tá mais fácil. E a gente vai explorar um pouquinho o que está dentro dessa base. Aqui a gente tem os nossos diretórios, eles são organizados assim. A gente tem um arquivo de documentação, que é basicamente a mesma informação que vocês estão vendo aqui. Vocês não estão vendo meu explorador de arquivos, né? Putz, complicado, hein? Parar de compartilhar e compartilhar de novo. Pedro, não tem uma opção de compartilhar tudo? Tipo, compartilhar o computador? Não. Cara, não tem. Eu também não encontrei no Zoom essa opção. Você escolhe a janela, o arquivo, né, o documento que você está compartilhando. Pode ser uma página da internet, um PDF ou o QGIS, por exemplo. Agora vocês estão vendo uma janela só, né? Exato, Pedro. Estamos vendo a janela dos dados. Boa. Então eu baixei os dados, extraí na minha área de trabalho. E vocês vão ver que o nosso diretório tem essa estrutura aqui. A gente tem a documentação, que está nesse formato TSV. A gente tem a licença dos dados e tem esse README, que é uma especificação que a gente usa no GitHub para explicar um pouquinho melhor o que é esse dado. E aí os dados, de fato, estão dentro dessa pasta, dentro da pasta que está nesse diretório. E aí vocês estão vendo como é que estão organizados os dados aqui. Então a gente tem vários zips e a gente tem um arquivo shapefile com 5 componentes aqui, que é esse aqui, DataSUS, underline SRAG, underline CEP, 18 de maio, certo? A gente vai trabalhar só com esse aqui, com o shapefile. A gente não vai abrir os outros zips. Mas esses zips aqui, eles contêm os heatmaps, que é uma coisa que a gente vai fazer lá para o final dessa oficina. Deixa eu ver como é que estou de tempo. Tá, temos tempinho ainda. Então, eu vou abrir esse shape aqui no QGIS.
Daqui a pouco eu mostro o QGIS para vocês. Estão vendo? Então, importei esse shape DataSUS, SRG CEP, e agora ele está sobreposto com a minha malha viária em São Paulo. Vocês estão vendo, vocês vão ver quando vocês abrirem aí, que algumas ruas elas estão duplicadas. Isso foi um trabalho que a gente teve que fazer, porque como a gente trabalhou com CEP, tem ruas em São Paulo que tem CEP diferente para cada um dos lados. Então, por conta disso, a gente precisou duplicar as ruas que tinham CEP, que tem CEP para cada lado, para que cada lado correspondesse de fato a um CEP único. Certo? Pedro, posso te fazer uma pergunta? Diga. Um pouco básica. Como que você importou esses dados aí? Porque eu ainda estou com bastante dificuldade de fazer isso no QGIS. As linhas, você diz. Tem dois jeitos de fazer. Uma delas é você abrir, que vocês não vão ver, mas é você abrir o explorador de arquivos no seu computador e só arrastar mesmo. Pega o arquivo SHP e arrasta para cima do QGIS. Ele vai abrir. E o outro jeito é pelo navegador, por essa camada, por essa janela aqui. Você pode abrir a árvore de arquivos do seu computador e ir até a pasta onde está o seu shape. Você pode favoritar essa pasta onde está o shape para ela ficar salva aqui. E aí você só clica e ele joga. Ok? Tá bom, obrigada. E aí, bom, a gente vai trabalhar em cima desse shape. Então, a proposta a nossa proposta para trabalhar hoje é a gente reproduzir aquele mapa que eu tinha criado lá atrás, aquele mapa lá de maio do SRG em São Paulo, da SRG, distribuição dos casos de SRG COVID, classificadas como COVID em São Paulo, certo? Então, o que a gente quer fazer é transformar essas linhas em ponto. E aí, para fazer isso, a gente vai usar um algoritmo de processamento. O Aloysio, na penúltima oficina, ele mostrou para vocês alguns algoritmos de geoprocessamento. Aqui nessa abinha vetor, geoprocessamento, ele falou, se eu não me engano, de união. Né, Lu? Acho que Eu falei de dissolver e falei também do transformar polígonos em pontos aleatórios, que aí é outra ferramenta. Isso, boa. Então, o QGIS ele tem várias opções dessas. Se vocês quiserem ver uma lista completa, vocês vão aqui nessa caixinha processar, e aí cliquem em caixa de ferramentas. E aí aqui vai ter uma lista completa de tudo que tem de operação, de algoritmo de geoprocessamento do QGIS. Tem um monte de coisa. Para muitas dessas a gente não usa para fazer análise urbana, tem a ver com análise ambiental, com análise de imagem de satélite, etc. Mas a gente usa algumas sim para fazer mapas de áreas urbanas. Então a gente vai usar uma hoje que chama pontos ao longo da geometria. Fui aqui para achar essas funções mais escondidas, a gente vai aqui embaixo, e aí a gente vai digitar o nome do comando que a gente quer dar. Então esse comando chama pontos sobre geometria. Acho que não é isso não. É pontos ao longo da geometria mesmo, Pedro. Isso, pontos ao longo, não sobre. Eu ia digitar sobre e errou aí. A gente vai usar essa janelinha aqui. Quando a gente clica no algoritmo de processamento, ele vai abrir uma janelinha de diálogo para a gente fazer uma operação com um layer simples. Se alguém no futuro, quando tiver mais craque no QGIS, quiser fazer com várias camadas de uma vez, aí vocês podem usar essa janela que chama log. E aqui a gente pode criar regras para várias camadas serem processadas tudo de uma vez. Mas não vai ser o caso, a gente vai processar uma camada só. Ok? Mas antes de fazer isso, acho que vale a pena, vamos começar do mais simples, vai. Não vamos fazer o mais complicado. Começar pelo editor de expressões, pelo seletor de expressões. Então, a gente conversou sobre isso, sobre essas janelinhas, sobre essa barrinha aqui em cima. Eu apresentei esse zinho, a tabela de atributos e algumas ferramentas aqui. Hoje a gente vai usar essa janelinha aqui, essa função aqui, que é o ezinho com um quadradinho amarelo. Então, vou selecionar aqui nas minhas camadas esse shape que eu importei, que é o DataSUS SRG.
E aí ele vai habilitar para que eu use esse ezinho aqui, que é um seletor de feições usando uma expressão. Então, vamos explorar um pouquinho essa ferramenta. Aqui ele abriu essa caixa de editor de expressões, e aqui funciona assim, ó. Aqui, só aumentar aqui. Aqui, desse lado, a gente tem o lugar onde a gente vai escrever as expressões. Então, aquilo que a gente estava vendo agora na apresentação, a gente vai escrever aqui, certo? Aqui no meio, a gente tem as variáveis, as funções e os operadores. Se eu abrir os operadores aqui, vocês vão ver que tem vários que vocês já devem, vocês devem lembrar da apresentação que a gente acabou de ver, certo? E aí, por último, aqui nessa terceira, ele vai dar algumas informações conforme a gente for editando a nossa expressão. Então, vamos supor que eu quero selecionar as ruas onde eu tive pelo menos um óbito de por Covid, ok? Então, o que eu vou fazer? Aqui no campos de valores, nessa aba aqui, eu vou ter todas as expressões, todas as variáveis da tabela de atributos do meu shape, que no caso é o DataSUS SRAG, certo? Então, o que eu quero aqui? Eu quero procurar um valor, uma variável aqui, para poder fazer essa comparação booleana, para poder fazer esse booleano, esse cálculo de booleano, né? Que é o valor das mortes é maior ou igual a 1, certo? Então, para isso, a gente teria que dar uma olhada na documentação para ver o que significa cada coisa. Mas, como eu já sei, eu vou fazer direto. E aí, é essa aqui, ó, OT_TOT. Essa variável significa óbitos totais, totais, porque teve um total parcial das quinzenas aqui em cima. Então, esse OT_TOT, na verdade, são todas as feições. Desculpa. Esse valor aqui, ele assume a soma dos óbitos por SRAG e óbitos por Covid, certo? Se a gente quisesse fazer uma análise só para Covid, a gente usaria OCTOT, que é só Covid. Vamos fazer só para Covid, vai. Pedro, posso perguntar uma coisa antes? No meu QGIS não está aparecendo esse E com um quadradinho. Não, aliás, não aparece nada além depois do T, dessa caixinha com T. Esses três que estão aí do seu lado não estão aparecendo. Não sei se está só comigo. Às vezes ele aparece antes ou em outro lugar. E se não aparecer, clica com o botão direito aqui. No lugar vazio, na sua barra. E aí checa se está tudo habilitado. Às vezes está faltando alguma coisa habilitada aí. Falta muita coisa. Não, obrigado. Vou habilitar. E aí, bom, continuando, a gente vai escrever a expressão aqui. Então, como é que vocês sugerem que eu escreva essa expressão? A gente quer as ruas em que esse valor aqui assuma um valor maior ou igual a 1. O que a gente pode escrever? Essa a gente viu um exemplo lá na apresentação, hein? Tá fácil. Só maior ou igual a 1? Isso, exato. Maior ou igual a 1. Certo? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o QGIS ele dá uma dica aqui embaixo. Então, eu posso ir... Essa aqui é uma paginação das feições. Então, eu estou passando por elas aqui. Opa, deu 1. No caso do preview aqui, ele vai assumir o valor booleano, só que em vez de verdadeiro e falso, vai assumir 0 e 1. Então, 0 significa sempre falso e 1 é verdadeiro. Então, para essas ruas todas que eu estava mexendo, dava 0, vai dar 0 nossa conta. Mas para essa aqui, André Manuel Laronga, vai dar 1, porque é verdadeiro. Essa expressão aqui assume o valor verdadeiro, certo? Então, a gente pode fazer qualquer expressão aqui, pode usar o que a gente quiser, e a gente pode dar uma olhada aqui como é que ele vai fazer na conta para cada feição, se está funcionando, certo? E aí, só para mostrar, caso dos operadores, mas para todo o resto, se vocês clicarem aqui, ele vai dizer, nessa terceira abinha aqui, ele vai dar um resumo do que isso faz. Então, e está traduzido para o português, então ajuda bastante para quem não tem familiaridade. Certo? Então, qualquer problema que vocês tiverem com alguma função, é só abrir, clicar em cima do nome da função, e ele vai explicar como é que preenche aqui, a sintaxe é como preenche. Então, no caso dessa aqui, é bom que eu abri nessa aqui, hein? O que essa função aqui faz? Alguém consegue explicar? Está escrito aqui. Ela pega um valor de string, um valor de texto, certo? E
transforma em um número inteiro. Então, isso aqui é uma função de conversão de tipos. Então, olha lá, até usou o mesmo exemplo que a gente usou lá, né, que eu usei na apresentação. Então, se eu colocar 1, 2, 3 entre aspas, ele vai retornar 1, 2, 3 o valor inteiro. Só que esse número aqui, ele pode ser substituído por uma variável do meu shape. Então, eu poderia fazer, por exemplo, claro que isso não vai fazer sentido para essa janela, mas só para ilustrar. Se eu fizesse um par inteiro dessa variável, ele vai converter o valor dessa variável para um número inteiro. Certo? Aí vai assumir o valor que tiver, só que em valor inteiro. Se eu fizesse um para str, ele retornaria string, na verdade. Retornaria o número aqui embaixo, estão vendo? O número entre aspas, porque foi transformado em texto, certo? Mas a gente vai mexer com aquilo lá que eu já tinha feito, que é maior ou igual a 1. E aí, quando a gente tá fazendo essa regra aqui, para selecionar feições onde isso é verdadeiro. Então, depois de fazer tudo isso, vou clicar em selecionar feições. E aí vocês vão ver que o QGIS selecionou, tá amarelinho, nas feições onde esse valor aqui é verdadeiro. E onde é falso, ele não selecionou. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos lá. Agora então vamos fazer mais complicado, já que está fácil. Ponto. Pedrão, só para o pessoal no chat aqui, algumas pessoas, mesmo habilitando todas as ferramentas, não encontraram o selecionar por expressão. Então, mostra de novo para eles e pode ter ficado em outro lugar, tá, pessoal, do seu menu. Mas é esse símbolozinho de seleção, né, que é esse quadrado amarelo de seleção com um Ezinho de expressão, tá? Fale alguém se não conseguiu encontrar, avisa depois a gente aqui, tá? Eu tô de olho no chat. Tudo que está aqui nessa barra de ferramentas, idealmente estaria ligado, tá? Para aparecer tudo isso. Mas eu não sei exatamente qual que é o que habilita aqui, tá? Tem que fazer um teste. Mas o que pode acontecer também às vezes, putz, pior que a janelinha do Zoom fica aí por cima disso de vez em quando. Às vezes o QGIS, em vez de colocar o Ezinho, ele coloca outro, tipo esse aqui. Ou esse aqui, sei lá. E aí o que você precisa fazer para o Ezinho aparecer é clicar na setinha e ir até o seletor por expressão. E ele vai alternar o símbolozinho que aparece aqui. Mesma coisa acontece para os outros, tá? Então, bem lembrado, Pedro. Bem lembrado. É que a gente só usa o por expressão, aí fica automatizado, né? Bem lembrado. Isso. Bom, então podemos partir para o mais complicado? Vamos lá, então. Então, a gente vai fazer uma análise para essa camada, e a gente vai querer gerar pontos a partir de uma distância específica. Certo? Mas vamos pensar um pouquinho. Agora eu vou desenhar aqui em cima de novo, vai. Estou gostando dessa ferramenta de desenhar por cima. Então, vamos supor que a gente tem uma rua aqui. Vocês estão vendo a rua? Sim. Sim, Pedro. E aí eu tenho duas ruas. Vai. Aí nessa rua aqui, a nossa variável o nosso número de pontos, que vai ser o total de casos, vamos chamar de C. Total de casos é igual a 1. E aqui, nesse aqui, o total de casos vai ser igual a 2. E aí a gente vai ter mais uma rua aqui, que C é igual a 3. Então vamos tentar entender o que a gente quer, né, que saia dessa operação. Quando C for igual a 1, eu quero que o QGIS ele gere um ponto nessa rua. Então eu vou querer um pontinho no meio. Ok? Quando for igual a 2, eu vou querer 2 pontos, mas eu vou querer 2 pontos no meio da linha, não vou querer que ele gere na pontinha, não. Vou querer aqui. E aqui. Quando for 3, eu vou querer 3 pontos, mas a mesma coisa. Então, um pontinho aqui, não quero que fique na ponta, pontinho aqui. Certo? Deu para entender o que eu quero?
Essa operação aqui, gente... Perfeito. Tá muito legal a explicação, Pedro. Adorei essa ferramenta também, vou usar. Esse tipo de cálculo que a gente vai fazer é um pouquinho complicado, tá, gente? Mas não é todo dia que a gente se depara com isso. Mas eu pensei em trazer o mais complicado. Primeiro, porque a gente está finalmente mexendo com dados da pandemia. Segundo, porque se for começar pelo mais complicado, todo o resto fica fácil, ok? Então, o que esse algoritmo de processamento está pedindo? Ele está pedindo a distância entre os pontos, o início do deslocamento e o final do deslocamento. Então, a distância entre os pontos é isso aqui, ok? O início do deslocamento é igual a essa perninha aqui, antes do primeiro ponto, e o final é a perninha depois do último ponto, certo? Então, como é que eu vou fazer? Que expressão eu vou ter que calcular? Eu vou ter que escrever para ele conseguir calcular isso direito. Vamos pensar um pouquinho aqui. Aqui a minha linha ela tem um comprimento L. Qual é a distância? Qual é essa perninha que vem antes do primeiro ponto? Qual é o valor de L que ela assume aqui nesse exemplo? L dividido por 2. Isso. Então, aqui é L sobre 2. Todo mundo concorda? Sim. Sim? Valeu, Alu. Aqui a gente também tem outro L, certo? Então, é L de novo. Qual é o valor que essa perninha aqui assume? L dividido por 3. Oi? L dividido por 3. Nesse caso, não. Ó, vamos pensar, a gente pode pensar nessa linha como se ela fosse 2 pontos. Vou desenhar um ponto fantasma aqui. Fosse um ponto aqui e um ponto aqui no meio da linha, e ela deslocou todos os pontos um pouquinho para frente. Esse valor aqui do começo é esse pequeno deslocamento. No caso aqui, ele também vai ser L sobre 2. Então, esse valorzinho aqui vai ser L sobre 2. E aí, a distância entre os pontos também vai ser L sobre 2. Opa, desculpa, errei. É L sobre 4. L sobre 2, na verdade, L sobre 2 dividido por 2. Porque somando esses dois aqui, a gente tem um comprimento de um trechinho inteiro, tá? Tá dando para entender, gente? Ou tá muito difícil? E aqui esse meu último também, L sobre 2 dividido por 2. Não sei se eu entendi. Oi? Não sei se eu entendi. Acho que vai ficar mais fácil com 3, que esse 2 é um caso especial. Aí no 3, o que a gente vai fazer? Dividir por 3, certo? Todo mundo concorda? A gente tem um trecho inteiro aqui, outro trecho inteiro aqui, e aí esse aqui e esse aqui, cada um é uma metade de um terceiro trecho, certo? Deu para entender? Ó, isso aqui tem o valor x, isso aqui tem o valor x, isso aqui tem o valor x sobre 2, isso aqui tem o valor x sobre 2, que é a metade de um trechinho com valor x. Então, o que a gente vai fazer aqui? O que isso significa? Né? Significa que a distância entre esses pontos aqui vai ser L, que é tudo, dividido por quantos x a gente tem? 3, certo? 1, 2, mais meio x mais meio x dá 3. Então, vai ser L sobre 3, a distância entre os pontos. E aí, esse cabinho aqui no começo e no fim vai ser L sobre 3, essa partezinha aqui que eu já rabisquei um monte. É L sobre 3 dividido por 2. Então, dá para ver que tem alguma coisa que está se repetindo aqui. Então, vou mudar de corzinha de novo. O 2 aqui, ele é a mesma coisa que o C. 3 aqui é a mesma coisa que o C. Isso vai ser verdade para todo o resto. Só vai ser diferente para o 1. Na verdade, nem é diferente para o 1, né? A gente pode dizer que é... Deixa eu mudar a corzinha. L sobre 1 dividido por 2. Certo? Tá muito difícil, gente? O que você tá dando para entender o conceito? Tá indo, sim. Tá.
Beleza, então agora a gente vai escrever a regra para que isso aqui funcione. Então, por isso que é complicado. Agora a gente vai escrever o texto no QGIS, que dá conta dessas coisas que a gente desenhou. Então, vamos lá. Para a distância, vou abrir editar. Vou até diminuir aqui para ficar mais fácil de ver a... Pedro, Oi. só para ter certeza, no último, que é C igual a 3, o L, a distância completa desse trecho em vermelho seria L sobre 3? Não seria só L? Ah, não, desculpa. Foi um errinho de... Deixa eu desenhar certinho. Ah, tá. Ok. E Pedro, por favor, depois você pode mostrar como é que você chegou na outra janela? Eu me perdi como você chegou nela. Eu entendi. Cada trechinho desse aqui, que é L sobre 3. Bom que você notou. Para abrir essa janelinha, a gente vai aqui, a mesma coisa do editor de símbolos. Quase tudo no QGIS ele tem esse símbolozinho, esse retângulo com essa coisa meio estranha aqui. A gente vai clicar em cima e a gente vai em editar. Isso aqui serve para a gente criar uma função para retornar um valor para essa variável que ele está pedindo. Não, como você chegou nessa outra janela, a primeira? Ah, essa aqui. Isso. Eu cliquei aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui onde está o mouse? Se você digitar ponto, tá. vai aparecer pontos ao longo da geometria. Aí é só dar 2 cliques. Ok? Tá, obrigada. Imagina. Então vamos escrever aqui a gente vai escrever uma expressão para distância. Então vai ser esses valorzinhos aqui, ok? Entre os pontos. Que valor que ele vai assumir? Qual é o valor? Qual é a função? A gente vai usar uma variável, que é a variável os casos totais. Então, no caso dessas tabelas é HCTOT para COVID. Ok? Então, hospitalizações por COVID totais, no tempo de análise. Vai ser o nosso quê? O nosso C, certo? Vai ser o número de pontos que a gente quer colocar em cima da linha. E aí, para o valor do comprimento da linha, a gente pode usar uma coisa especial no QGIS, que são essas variáveis aqui. Ó. Nessa estrutura de árvore, se vocês abrirem geometria, vocês vão ver que tem vários valores aqui que são específicos da geometria que a gente está mexendo. Então, por exemplo, tudo que for específico da geometria vai começar com cifrão. Então, cifrão área vai retornar para a gente o valor da área dessa geometria, da geometria que a gente estiver calculando, ok? A gente vai mexer com cifrão length, que é do inglês comprimento. Então, a gente quer pegar o comprimento da geometria e dividir esse comprimento por quê? Pelo valor de HCTOT. Ok? Deu para entender? Onde que está o length, de novo, Pedro? Pode digitar direto, mas ele costuma estar dentro dos valores desse campo de geometria, desse galho da árvore. E aí tem vários outros valores, tem cifrão área, tem cifrão geometria, que é a própria geometria. Assim, esse painelzinho aqui ele é muito poderoso, gente. Dá para fazer um monte de coisa aqui, umas coisas que assim, muitas vezes nem precisa passar pelo Excel, dá para passar direto por aqui. Mas vamos manter, nem tá tão simples assim, mas vamos tentar manter só no básico mesmo. Então, o cifrão length é o comprimento da linha e HCTOT é a quantidade de pontos. E ele vai me retornar, vocês estão vendo aqui nesse preview, para cada linha ele vai assumir um valor diferente. Vocês estão vendo que tem nulos às vezes, né? Esse é um problema. A gente resolve isso. Então, é isso. Esse valor aqui, ele vai retornar esse intervalo entre os pontos. E aí,
o problema do nulo. Vamos lá. A gente não quer que dê nulo, porque se der nulo, o QGIS ele não vai conseguir desenhar os pontos, não vai saber o que fazer. Então, a gente vai usar aquilo lá que eu falei para vocês, que é a expressão case. Case quando hctot for nulo, ou melhor, a gente pode até... vamos escrever nulo. Então, eu não quero que ele desenhe ponto em lugar nenhum. Então, eu vou dar uma distância gigantesca para ele, que é, sei lá, comprimento vezes 2. Podia ser só o comprimento mesmo, mas eu não quero que ele desenhe nada. Então, o QGIS, quando ele for desenhar, ele vai, e o hctot for nulo, ele vai calcular, para começar a desenhar o ponto, ele vai calcular um comprimento que é o comprimento da linha vezes 2. Então, ele vai desenhar lá longe, fora da linha, e não vai marcar ponto nenhum, ok? E aí, else, exceto quando isso aqui não for verdade, aí o valor que isso aqui precisa assumir é esse aqui. Ok? Deu para entender? Por favor, gente, se alguém tiver alguma dúvida, me para. Assim, deu para entender. Mas eu fiquei com uma dúvida. Tipo, no caso de ser a bolinha no dobro do comprimento, ela vai botar uma bolinha no nada ou não vai ter bolinha porque não tem onde pôr? Isso, não vai ter bolinha porque não tem onde pôr. Tá. Ok? Ele só vai marcar bolinhas quando está em cima da linha. Certo? Aí aqui terminei de editar, dei um OK. E aí vocês vão ver que apareceu um Ezinho aqui, esse epsilon. Ele ele indica tudo que está sendo calculado por função, por uma expressão, certo? E é que a gente vai só definir esse último. Esse iniciar deslocamento, que é esse comecinho, né, da linha. A gente vai fazer a mesma coisa. Case quando... Um jeito fácil de fazer isso aqui é... Se vocês forem dentro dessa árvore, no último item, que é o recente, ele vai salvando as expressões que a gente usa. Então, se vocês clicarem no último, ele vai copiar e colar a última que a gente usou, que é justamente aquela regrinha que a gente usou para calcular a distância. Agora a gente vai calcular esse primeiro trechinho. Então, qual vai ser a regra para esse primeiro trechinho? Quando o hctot for nulo, pode continuar sendo comprimento vezes 2, não quero que marque nada, quero que fique longe da linha. Quando o comprimento for... ou melhor, vamos pensar aqui um pouquinho. Para esse aqui, vai ser L dividido por hctot, que é esse mesmo valor aqui, dividido por 2, certo? Então, é o comprimento, a distância entre os pontos dividido por 2. Essa pequena distância que ele tem que dar no começo. A diferença aqui, vamos ver, hctot dividido por 1, dividido por 2. Não, tá certinho, é isso mesmo. Ok? Deu para entender? Estão conseguindo acompanhar? Ô Pedro. Oi. O else substitui o... Tipo, quando você fala is not null, não é nulo? Não, o else aqui, ele é outros. Então, mas ele substitui quando você, ao invés de escrever, tipo, sei lá, você escreveu lá em cima, when hctot is null, then não sei o quê. Aí, geralmente eu escrevo, tipo, when hctot is not null, aí eu clico de novo. Sim, tipo, poderia ser. Isso, poderia. Esse else pode substituir. Pode. Pode ser qualquer... na verdade, é que é mais fácil de escrever else, né? Porque não tem sim, eu não sabia. Eu sempre ficava escrevendo a frase inteira, mas obrigado. Até é sempre bom lembrar de colocar um end no final, porque senão ele não sabe onde é que acaba. Só para essa expressão, tá? Então, vou dar um OK. Espero que dê tudo certo. Às vezes não dá tudo certo. Mas estamos prontos para rodar. E aí aqui, vocês ainda estão vendo os desenhos, né? Não vou apagar, não. Vou rodar antes de apagar, vai que dá erro. E aí aqui dá para a gente exportar. Então, aqui no pontos interpolados, eu não vou querer um arquivo temporário. Vou querer um arquivo mesmo. Então, vou aqui na minha área de trabalho. Vou desenhar, são pontos.
Hospitalização COVID total. Então, vou executar. E aí ele vai demorar um pouquinho. Espero que não muito. Putz, vai demorar muito. Então, enquanto ele processa aí, a gente vai falar um pouquinho de raster. Ok? Vou parar de compartilhar. Pedro, antes de você passar, não sei o que está acontecendo, mas a minha está dando um erro. Está escrito expressão inválida. Eu acho que eu não escrevi nada de errado, mas eu não tenho certeza, assim. Eu estou fazendo da primeira, da distância entre os pontos. Acho que não, a distância total da linha, que é o gacetot dividido por when, a gacetot snu, then len vezes 2 e else len dividido por a gacetot. Quando tá dá... dando tipo uns negocinhos vermelhos embaixo do else e embaixo do end. Sim, sim. Quando dá erro, pode ser que seja uma coisa simples, tipo, falta um parênteses, o sinal de divisão está no lugar errado, tem coisas bem simples, mas também pode ser um erro na variável. Como a gente está usando o mesmo shape, eu acho que não é possível dar erro da variável, então é um problema de sintaxe. Se você clicar em cima do textinho que está em azul, logo do lado do texto vermelho, eu não vou conseguir fazer aqui porque ele está processando. Mas ele vai dar uma dica para você de onde está o erro. Tenta fazer isso. E aí, se der... achei. Entendi. Obrigado. Achei. Pedro. Oi. Por que você não fez, tipo, por exemplo, tudo no mesmo negócio, tipo, na mesma tabela? Tipo, você poderia ter colocado outro when, tipo, when, tananana, when, tananana, e depois o else, em vez de separar em duas. Não sei se tem sentido isso. Uhum. Eu usei só duas porque eu só preciso de duas regras. Né? Nesse caso, a gente só tinha duas regras mesmo para fazer. Que era diferenciar quando é nulo de quando não é nulo. Mas se não fosse assim, a gente poderia criar vários when no meio do caminho. Né? Depende do quanto, da multiplicidade de saídas que você precisa. Ok? Mas funcionaria do mesmo jeito se eu colocasse tudo junto? Não. Você vai precisar... cada linha que começa com when, que começa com quando, ela é uma expressão única. Então, precisa ter duas. Sempre que você colocar um when, ele vai entender que é uma nova expressão. Ok? Uhum. Não está tudo junto. Está sempre separado por essas unidades lógicas. Ok. Qualquer coisa, gente, manda uma mensagem lá no nosso grupo e eu respondo, tá bom? Essa parte é complicadinha mesmo. Acho que é a mais complicadinha que a gente vai chegar aqui. E aí, logo depois disso, eu sei que eu tô com um tempo curto. Talvez eu passe uns 10 minutinhos. Vamos falar agora de raster, que é a nossa próxima etapa. Então, vou esconder um pouquinho essa janela aqui. E aí a gente vai falar de rasters. Então, o nosso objetivo, depois de gerar esses pontos, é gerar isso aqui, que é um mapa que talvez vocês conheçam. Não é exatamente esse. Tudo bem, pode ser esse mesmo. Que é um mapa de calor dos pontos. Então, eu vou pegar a localização dos pontos e vou gerar um mapa de calor que é basicamente uma leitura de concentração desses pontos. Essa leitura de concentração, ela é feita por uma camada raster, que é uma coisa que o Alu falou há 2 oficinas atrás, e agora finalmente a gente vai dar uma olhada. Então, características básicas da camada raster. Se vocês olharem aqui, ela está com esse símbolozinho que é um joguinho de xadrez, é porque ela de fato é um joguinho de xadrez, ela é um dado que é contínuo no espaço. Então, vocês estão vendo que essa camada ela cobre a região metropolitana inteira, porque é a região para onde ela foi calculada. E a unidade dessa camada é o pixel. Então, se der um zoom bem próximo, vocês estão vendo o serrilhado do pixel aqui. Cada um desses pixels, ele assume um valor específico. Então, se eu usar a nossa ferramenta de consulta, que é o izinho, clicar em um pixel, vocês vão ver o valor que ele está assumindo, que é esse valor aqui, médicos e SUS, 13,4. Aí, se eu clicar em outro, ele vai mudar os valores, estão vendo? Cada pixel assume um valor único. Isso é uma camada raster. Ok? Então, vou apresentar de novo, enquanto ele não termina de calcular.
voltando para a nossa apresentação. Então, uma camada raster, vocês estão vendo, né? Sim? Beleza. Uma camada raster, ela é basicamente isso aqui, ó. Ela é uma camada matricial, é uma matriz em que cada célula, cada pixel, tem um valor específico atribuído a ele. Então, pode ser qualquer coisa esse valor. Pode ser um valor de topografia, altitude de determinado ponto. Pode ser aquilo lá que a gente estava vendo, que é um valor de concentração. Pode ser qualquer coisa. Isso para um raster simples. Quando a gente trabalha com rasters complexos, como, por exemplo, uma imagem de satélite, a imagem de satélite ela é um raster multibanda, é um raster composto. O que acontece a gente tem, é como se fossem vários rasters de banda simples, um em cima do outro. Okay? Então, no caso das imagens de satélite que a gente costuma ver no Google, ela é um raster multibanda com 3 bandas. Uma banda de vermelho, uma banda de verde e uma banda de azul. E aí o que o QGIS ou qualquer software que trabalhe com raster faz ele mede o valor de cada uma dessas camadas e mistura em uma visualização única. Ok? Então, a gente tem rasters de banda simples e a gente tem rasters multibanda, como, por exemplo, essa imagem de satélite. E aí, mostrando algumas imagens de satélite, essa imagem, por exemplo, ela é como se fossem 3 imagens, 3 bandas simples, cada uma com uma banda de cor, uma vermelha, uma azul e uma verde, sobrepostas, e o QGIS renderiza desse jeito. Ok? E aí a gente tem algumas coisas legais, interessantes para quando a gente mexe com raster. Uma delas é a resolução espacial. Então, vocês estão vendo que esse mapa aqui, a gente nem consegue ver os pixels, porque eles estão tem uma precisão espacial alta. Quando a gente mexe com um dado, por exemplo, de um satélite, isso aqui é um levantamento de avião. Isso aqui é um levantamento, uma imagem de satélite. Aí dá para a gente ver o pixel, porque a resolução desses pixels, a resolução espacial dessa imagem é menor. Ok? Então, essa imagem aqui, ela foi extraída do Landsat 8, que é um satélite estadunidense, mas as imagens produzidas são públicas, então a gente consegue acessar pelo site do INPE ou mesmo pelo site da NASA. E aí vamos olhar um pouquinho na especificação, bem rapidinho a especificação do Landsat 8. A gente vai ver aqui que na especificação a gente tem uma resolução espacial de 30 metros. Então, isso significa que cada pixel tem 30 metros de lado. Ok? E aí a gente tem outras coisas aqui. Por exemplo, a especificação ela diz as faixas de cor que o satélite captura. Para a gente fazer essa visualização que a gente costuma ver, a gente usa essas 3 faixas aqui, que é azul, verde e vermelho. Para fazer uma análise, por exemplo, de saúde da vegetação, fazer uma análise por exemplo, em agricultura se usa muito para a gente estimar qual que é o tipo de plantação, o que está plantado em determinada área. A gente pode usar outras bandas de captura para poder estimar, o que é. A gente chama isso de sensoriamento remoto. Tá? E a gente faz uma classificação automática, semi-automática dos valores de um raster para inferir o que está sendo retratado. E aí vocês estão vendo que quase tudo aqui tem uma resolução de 30 metros, só algumas coisas que tem uma resolução diferente. E tem uma resolução temporal de 16 dias. Alguém tem ideia do que isso significa? Quanto tempo que demora para ele passar de novo naquele mesmo local. Exato. É o tempo que demora para o satélite voltar para aquele ponto na órbita dele, certo? Então, se o satélite tirou hoje uma foto daqui de São Paulo, ele vai demorar 16 dias para tirar uma outra foto. Ok? E aí tem outras informações, o tamanho da imagem que é gerada, etc. Não importa muito para a gente. Isso é um tipo de imagem, né? Que é a imagem de satélite, a imagem aérea, que pode ser tirada por avião, por satélite, o que quer que seja. A gente também tem alguns tipos de camada raster, por exemplo, essa aqui, que é um modelo digital de elevação, que é basicamente um modelo topográfico da cidade. Então, aqui um pedaço de São Paulo, aqui é Itaquera, e aí vocês estão vendo essas sombrinhas aqui, esse valor, essas manchas de cor aqui, que chama mapa hipsométrico, quando a gente tem essa variação de cor por altitude, elas estão sendo geradas a partir de um mapa raster de alturas. Então, em vez de cada pixel ter um valor de cor, cada pixel tem a cota daquele lugar no espaço, ok?
E, por fim, tem o mapa que a gente vai fazer daqui a pouquinho, logo mais, que é o mapa raster de concentração, que é um mapa que a gente chama de estimativa de densidade de kernel, mas não importa esse nome complicado, é um heatmap, mapa de calor, okay? Um mapa de medição da concentração das coisas. Então, vou passar essas coisas complicadas, só para vocês entenderem rapidinho como é que funciona, ignorem essas fórmulas aqui em cima. É como se em cima de cada pontinho do QGIS a gente colocasse uma curva, uma funçãozinha, uma forma geométrica, e aí o heatmap, ele é basicamente a soma de todas essas curvinhas que foram criadas para cada ponto. Então, vocês estão vendo essa curvinha aqui, é fácil de ver. Quando só tem um ponto, que às vezes ele vai acompanhar a curvinha desse ponto. Mas aí quando a gente tem dois pontos sobrepostos, aí ele vai aumentar a quantidade, né? Aumentar o valor do heatmap. Isso para esse tipo de curva aqui, que é uma curva que a gente chama de gaussiana. A gente pode ter vários tipos de curva no heatmap, não vamos falar muito disso, mas só para vocês verem do que a gente está falando, eu vou tentar ilustrar. Então, criei aqui um shapefile fictício de qualquer coisa, e aí cada pontinho aqui está assumindo um valor. Okay? Então, esse ponto aqui é 1, poderia ser, sei lá, um caso de Covid, um caso de Covid. Aqui eu tenho um ponto que é 3 casos de Covid, outro que é 2, outro aqui que é 2 também. Certo? Então, numa análise de heatmap simples, em que eu não considero o valor dos pontos, eu estou gerando isso aqui. Se eu peço para o QGIS considerar o valor dos pontos como peso, ele vai fazer o seguinte, ele vai duplicar onde o valor for 2, triplicar onde o valor for 3. Então, um heatmap simples é isso aqui, que o valor do ponto não importa. O heatmap com peso é onde o valor do ponto importa. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, nesse ponto. Esse ponto aqui, 2, tem a mesma cara desse ponto aqui que tem valor 1. Mas quando a gente considera peso, ele fica com uma corzinha mais profunda porque ele vale mais. Ok? E a gente tem outro jeito de fazer isso, que é, em vez de ser por peso, é ser por raio. Então, o raio de um ponto de valor 1 é um raio X. O raio de um ponto de valor 2 é 2x. Então, o ponto 2, ele tem um raio 2 vezes maior do que um ponto de valor 1. Ok? Isso para as curvas, para esse tipo de curva que é o que a gente vai usar. Então, eu tenho várias complicações técnicas para isso. Depois, eu vou deixar a apresentação, vocês dão uma olhada depois. Mas só para ilustrar em 3D, para ficar mais fácil. Então, de novo, isso aqui é como se a gente estivesse olhando as forminhas, né, desses picos. Quando a gente não considera o valor dos pontos, então o ponto com valor 2 ele está igual a um ponto de valor 1. Quando a gente considera o peso, vocês estão vendo a mudança. O ponto de valor 2 ele é 2 vezes mais alto do que o ponto de valor 1. Não é exatamente isso. Na verdade, a área, o volume desse conezinho é 2 vezes maior do que o volume desse. Okay? Quando a gente considera o raio, a gente tem uma expansão para os lados. Ok? Então, essa análise aqui, é esse mapa aqui que a gente vai gerar no QGIS para as hospitalizações, que é um kernel. Eu espero que ele tenha terminado de calcular. Terminou. Vocês estão vendo aqui os pontinhos gerados, né? Ainda não, Pedro. Acho que não está compartilhando. Não está compartilhado, Pedro. Calma aí. Pronto. Tivemos alguns erros aqui. Eu vou tentar corrigir certo, é bem rápido. E é justamente por causa desses erros que ele demora para calcular. Então, ó, vocês estão vendo que está funcionando bem para essas linhazinhas aqui. Ó, vamos analisar uma em específico. Essa linha aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Ele colocou 5 pontos, deu a distância certinha aqui no final. Mas para essas linhas aqui, por algum motivo, para essa linha aqui, por exemplo, ele deu um erro. Deixa eu checar rapidinho. Opa, errei. Tá dando para entender, gente? Tá muito complicado. Eu sei que eu puxei um pouquinho nessa oficina, mas como vai ficar gravado, dá para voltar, se precisar. A gente usou
Ô Pedro, só pra avisar que agora ele trocou de tela sozinho e eu acho que não precisa mais ficar saindo e entrando pra trocar. Não sei o que aconteceu, mas deu certo. Ah, não, eu troquei aqui, é que eu não dei um stop. Mas eu troquei sim. Entendi, desculpe. Imagina. Para esse aqui para essa feição aqui, vocês estão vendo que deu um erro que ele desenhou infinitos pontos em cima da linha. Então, vou checar, a gente usou a variável de um consulta de informação. A gente está usando hctot. Hctot igual a 0. Então, quando o valor era 0, também deu erro. Então, eu vou fazer rapidinho aqui. Nem vamos passar nem vamos fazer passo a passo, porque a gente está curtíssimo de tempo. Então, é essa expressão. Então, em vez de nulo, acho que o certo seria 0. Certinho, certinho. Olha como vai mais rápido. Agora sim. Certo? Agora que eu lembrei, quando a gente fez isso para o mapa de Covid, também dava esse errinho de quando tem 0, ele cria infinitos pontos em cima da linha. E como ele tem que criar infinitos pontos, ele precisa ficar muito tempo processando. Então, se está demorando muito, é porque vai dar erro. Foi por isso que meu computador travou e eu caí aqui, Pedro. Você é terrível, hein? Deu uma tela azul aqui, cara, você não faz ideia. Desculpa aí, gente. Se alguém mais caiu também foi mal. Mas agora rolou, tá o pontinho certinho aqui. Então, se a gente quisesse fazer uma visualização tipo aquela que a gente fez para o Lapicidade, é só usar as mesmas coisas que a gente já mostrou nas outras oficinas, que é mudar a cor, mudar a espessura das linhas, classificar, categorizar, etc, etc, tá? Não é tão mais complicado do que a gente já fez até agora. Então, a diferença lá no nosso mapa é que a gente tinha alguns recursos de graduação, etc, mas vamos ignorar aqui, tá? Não vamos tão longe. Então, agora a gente vai fazer um heatmap. Claro que é um heatmap de estimativa, porque esses pontos em cima da linha, eles não representam exatamente onde está o caso de Covid, né? Mas para a gente, tudo bem, a gente vai fazer uma estimativa para uma escala pequena. Então, agora a gente vai usar a função mapa de calor. Pesquisei aqui, é essa aqui, ó, mapa de calor. Okay? Então, a minha camada de pontos são esses pontos interpolados. O raio do meu ponto, que na apresentação, lembra o que eu mostrei? É o tamanho que esse ponto vai ter de raio, o tamanho da bolinha, né? O tamanho do raio. Eu quero que seja um raio grande, porque ele não é um dado muito preciso, então vou colocar 1 quilômetro, 1000 metros, ok? 1000 metros aqui, dá para checar aqui do lado. E aí, quantidade de linhas e de colunas, isso aqui vai depender do tamanho do pixel. E o tamanho do pixel é a resolução espacial da minha camada raster de saída, ok? Então, eu não vou colocar uma coisa muito grande para ser rápido de calcular. Talvez não tão pequeno. Então, 30. O que isso significa? Que o meu raster de saída vai ter uma resolução espacial de 30 metros. Okay? Cada pixel vai ter 30 metros de lado. Então, também vou salvar para um arquivo, para não perder essa informação. Vai ser heatmap hctot. Executar, esse aqui vai mais ou menos rápido. Pronto. Então, aqui agora a gente tem um heatmap, ele vai vir com essa carinha meio estranha. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz com vetor, só que agora com raster. A gente vai trabalhar com a simbologia. Então, dei 2 cliques aqui na camada. Vocês vão ver que a janelinha, a aba de simbologia é um pouquinho diferente. Então, aqui, ó, banda simples cinza. Como é um raster com uma banda só, só preto e branco, não tem mais nenhuma informação aqui, ele vai carregar automaticamente esse banda simples cinza, que é o que vocês estão vendo aqui atrás.
Então, ele está fazendo uma interpolação de preto para branco. O valor mínimo do raster que o meu mapa assume é esse, e o máximo é esse aqui. Mas a gente vai trabalhar com essa categorização aqui, que é mais comum, que é a banda simples falsa cor. E aí aqui a gente vai dar, é bem parecido com aquela janela de categoria de graduação. Vou só clicar no classificar aqui e ele vai gerar as categorias. Vou dar um apply, e aí vocês vão ver que o heatmap está criado. Já tem uma cara de heatmap lá atrás, ok? E aí dá para a gente brincar um pouquinho aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse uma legenda mais precisa, eu colocaria números arredondados aqui. Vocês estão vendo como já mudou, já ficou mais fácil de entender, né, o grau de concentração. Mas esse valor aqui, ele não é um valor absoluto, ele é um valor de comparação. A ideia do heatmap é que a gente possa comparar concentrações e não exatamente comparar valores como se fossem números de contagem de alguma coisa. Okay? Então, o que esse mapa está dizendo para a gente, eu vou só fazer uma coisinha aqui. Ele está dizendo o seguinte, esse pico aqui, essa mancha super escura, ela é muito mais alta do que essa mancha aqui, que não é tão escura, ok? Então, ele dá uma capacidade para a gente de comparar concentrações de ponto em determinado lugar. Mas ele não diz, não é uma contagem de quantos pontos tem por aqui. Ele pelo menos no caso desse tipo de heatmap que a gente fez, né? Ele é um mapa, é um mapa que permite comparar regiões. Tudo bem? Se vocês prestarem mais atenção naquela janelinha de heatmap que a gente fez, a gente pode aqui abrir parâmetros avançados. E aí vocês vão ver que dá para a gente, a partir do nosso shape selecionado, a gente pode usar um raio de campo, que é aquilo que eu mostrei para vocês do diâmetro, né, da bolinha que aumenta ou diminui, e o peso, que poderia ser ponderado, por exemplo, pelo número de mortes ou alguma coisa assim. Mas aqui, como cada ponto representa um fenômeno único, né, os pontos não têm peso, a gente manteve sem nada mesmo. E esse kernel shape aqui é aquele slide que eu mostrei para vocês, que tem várias formas, né? Então pode ser uma forminha que cai em cima do ponto que é triangular, pode ser quártico, pode ser uniforme. Quártico, no caso, é o que a gente está usando. Pode ser triponderada, tem algumas funções aqui, depois vocês dão uma olhada lá nos slides para ver, mas não importa muito para a gente. A gente usou quártico mesmo, configuração padrão do heatmap do QGIS e geramos esse mapa. Certo? E aí, só para finalizar, aqueles mapas que a gente está soltando, a gente muda isso aqui, ó. Em vez de uma interpolação linear, em que tudo fica suavizado, a gente usa uma interpolação discreta. E aí vocês vão ver que ele vai criar manchas de cor. Significa que ele só vai mudar de cor quando atingir o limite dessa categoria. Então, quando muda de 12 para 24, ele muda de cor aqui. Se não mudar, ele continua com a mesma classe de cor. Tá bom? Então, é só um jeito de como é que o QGIS calcula as cores de cada pixel na hora de representar. Tudo bem? Pedro, como que inverte nessa nova versão do QGIS? Tipo, inverter esses valores de cor aí. É só clicar nessa setinha, inverter gradiente de cores. Nossa, okay. Que burro. Eu fiquei muito tempo procurando. É que já era um quadradinho do lado antes. Tinha um checkbox, né? Bom, gente, então, isso aqui é um procedimento simples para fazer um heatmap. Vocês com certeza vão enfrentar problemas com isso, porque às vezes dá uns bugs mesmo na hora de trabalhar tanto com heatmap quanto com vetor. E aí, nesse caso, só manda uma mensagem lá no grupo que a gente responde, tá bom?